Olá, pessoal! Olá, hoje estamos para a nossa aula de História do Pensamento Filosófico. Então, de antemão, vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem e ativem as notificações, né, para vocês não perderem nenhum lance das nossas aulas que a gente vai transmitir também aqui pelo YouTube. Então, se liga, turma de Pedagogia Uniplan! Bem, pessoal, vamos iniciar a nossa aula, né? Falando sobre... Já no início da aula de filosofia, vamos logo começar a pensar qual seria o sentido da existência. E, minha gente, vocês já pararam para pensar qual o sentido da existência? É uma pergunta, né, que a gente se faz às vezes. De onde viemos e para onde vamos? É outro questionamento, né? Não só feito por pessoas de agora, mas desde que o mundo é mundo, as pessoas fazem esses questionamentos. Então, primeiramente, surgiu a teogonia. Theos é Deus e gênea tem a ver com origem. Então, desde que o mundo é mundo, o ser humano ele teve essa necessidade de buscar a explicação para a existência de Deus, né? As diversas civilizações, as mais primitivas, elas sempre atribuíram as manifestações da natureza a algo superior, a algo divino. Então veio, né, a questão da teogonia, a questão da explicação de Deus. Então, inicialmente, buscava-se explicar as perspectivas e os princípios éticos, morais e religiosos que regem a trajetória do homem na face da Terra. Então, esse é um questionamento que o homem, ele sempre se fez. Todas as civilizações que vocês forem observar, tem algum tipo de manifestação atribuída e atrelada a Deus. Então, o conhecimento mítico, né, nos primórdios da civilização humana, o homem era nômade. Então, ele tinha essa perspectiva de morar, habitar determinado local. E quando aqueles recursos naturais se esgotavam ou diminuíam, eles iam para outras regiões. Então, a Revolução Verde. A Revolução Verde foi um fator, um marco facilitador do homem em se fixar em determinadas áreas, porque há cerca de 10 mil anos ele passou a fixar-se em determinados locais e aprendeu a desenvolver meios para subsistência, como a agricultura, a criação de animais, né, a pecuária, né, a cerâmica. Então, os primeiros questionamentos surgiram como resultado da vontade de conhecer os mistérios da condição humana, bem como encontrar um meio de explicar os fenômenos naturais. Então, isso aí reforça aquilo que eu falei anteriormente. Então, o homem, ele criou a mitologia para tentar compreender sua existência de forma racional. Então, vocês vejam o material que eu coloquei no grupo do WhatsApp para reforçar e para aprofundar vocês a respeito da mitologia grega. Então, o mito, ele apresenta características inerentes como a religiosidade, a fantasia, sem jamais deixar de ser racional, pois se trata de uma grande atividade intelectual humana. Então, de acordo também com o vídeo que a gente postou, que eu postei no grupo do WhatsApp, para reforçar, a questão da atribuição de características humanas aos deuses, isso reforça e até contribui para a devoção, entre aspas, dessas pessoas com relação a determinados deuses. Então, continuando. A importância do pensamento mítico e da mitologia para a perspectiva histórica da filosofia passa, então, a ser o início de um pensamento mais exigente por respostas. Então, essa fase, ela se chama cosmológica, porque ela atribuía pensamentos e questionamentos humanos aos deuses, e isso reforçava aquilo que eles pensavam, né? Então, a gente pode compreender o pensamento filosófico como forma de conceber a existência humana, né? Isso seria possível atestar que ela sempre se fez presente, uma vez que busca satisfazer a curiosidade do homem, que procura sem cessar um motivo para explicar os mistérios da vida. Então, às vezes, o que o homem não sabia explicar de forma racional, ele atribuía através dos deuses, do subjetivo.
Então, a história, ela nos mostra que a filosofia é um produto da cultura grega. Então, a filosofia oriunda da Grécia, baseada nas reflexões existenciais. Então, os principais aspectos pré-socráticos são o que existe? O que existe? O que realmente existe? E de que são feitas as coisas? Então, questionamentos que tentavam puxar do ser humano o que ele de mais profundo ele tivesse na racionalidade dele. Então, a difusão da cultura grega. Para a gente entender filosofia, a gente tem que entender o porquê o mundo grego se tornou tão importante para essa forma de pensamento, essa ciência. Então, do ponto de vista geográfico, o território ocupado pela antiga civilização grega não corresponde à região grega atual. Então, novamente, vocês voltem ao vídeo de apoio que eu postei no grupo de WhatsApp, que fala que o território grego ele vai muito além da Acrópole, de Atenas, de Esparta. Ele alcançou um nível de expansão gigantesco. Então, vocês vão lá no vídeo para se aprofundar a respeito do território grego, o quão grande ele chegou a ser. Então, os períodos, né? O pré-homérico, que foi de 1900 a 1100 a.C., o homérico, né, de 1100 a 700, que um dos pontos principais e de bastante expressão foi a questão da Ilíada e da Odisseia de Homero, né? O período obscuro de 1150 a 800, que foi o período de ausência de escrita, né? O período arcaico, que é de 800 a 500 a.C., o período clássico de 500 a 338 a.C., e o período clássico foi o período de maior esplendor, né, da civilização grega, de maior produção cultural, de expressão cultural, de fortalecimento da cultura. Então, as duas cidades assim mais importantes que você pode observar é Esparta e Atenas. Esparta e Atenas. Esparta, uma cidade basicamente muito militarizada, e Atenas, uma cidade extremamente cultural, extremamente voltada à cultura. O período helenístico, 338 a 146 a.C., é um período de crise da polis grega. A civilização grega se difunde pelo Mediterrâneo e se mescla com outras culturas. Então, o que foi vantagem para eles em determinado período se tornou desvantagem, porque ele se expandiu demais e diluiu a força do Império Grego, desculpe. Então, boa parte do que os gregos criaram não era original, uma vez que herdaram muitos elementos das culturas dos cretenses do Oriente Médio e das outras culturas que eles foram anexando ao território também. E isso, em certo ponto, enfraqueceu aquilo que eles tinham conquistado. Então, devemos aos gregos a criação de quase todos os gêneros literários, poemas, teatro, tragédia grega, comédia. Essas expressões culturais, elas eram muito fortalecidas, muito incentivadas, né? Eram pessoas extremamente voltadas para a cultura. E temos também a figura de Heródoto, que se chama o pai da história, que foi através dele que a gente pôde conhecer mais profundamente o dia a dia do mundo dos gregos. Ele deixou um legado muito interessante. Hipócrates é o pai da medicina, ele contribuiu muito para a medicina, mas o grande legado dessa civilização foi ter dado origem à filosofia. A filosofia, minha gente. Então, foi lá que surgiram os pensadores que se preocupavam em saber a origem e o destino da existência humana, como Sócrates, né, que é um ateniense que afirmava que a fonte da sabedoria está no próprio homem. Então, ele tirou o foco pura e simplesmente dos deuses e voltou-se para a questão da existência do homem, a razão de ser, o pensamento. O homem como um composto, né? Formado por diversas dimensões. Então, Platão, que foi discípulo de Sócrates, né? E Aristóteles, o criador da lógica, né? Que era macedônio, e que Aristóteles ele foi professor de Alexandre o Grande. Então, Sócrates
ele não deixou muita coisa escrita, né? Quem levou o legado dele adiante foram seus alunos, seus discípulos, né? E no próximo vídeo, a gente vai trabalhar a questão dos filósofos, né? Desses 3 expoentes da filosofia grega. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Vocês vejam, revejam, comentem alguma dúvida, né? Nos comentários. Nos grupos do WhatsApp, vocês também podem interagir. E as respostas da atividade do fórum, lá no site da Uniplan, não deixem de responder, né? Esse vídeo com a aula, esse resumão da aula, é uma forma de fortalecer o nosso contato nesse período de coronavírus e que a gente possa cada vez mais construir um pensamento filosófico bacana, certo? Um beijo e até a próxima.